Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Gostaria que abrissem, por favor, as Bíblias em 2 Reis, no capítulo 5. E nós vamos ler alguns versículos. Então, você pode deixar aberta, que nós vamos retomar o texto, tá bom? Diz assim, 2 Reis, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 2. E diz assim: E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Quem dera que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Amém? Deixa aberto. Essa história é uma história bastante conhecida, porque é a história de Naamã, que foi curado da lepra. Mas Naamã só foi curado da lepra por causa de uma menina. E hoje nós estamos aqui no reconhecimento de etapas, e nós temos algumas meninas. E é interessante nós pensarmos aqui na história, porque a gente vai ver que o texto vai nos dar algumas coisas interessantes sobre essa menina. Vai dizer que essa menina, ela foi levada presa para a Síria. E é interessante que ela foi levada presa e ela ficou como escrava da esposa de Faraó. A Bíblia não diz nem o nome e nem a idade dessa menina. Mas eu acredito que ela estava na idade das mensageiras do rei. Então, as mensageiras do rei é uma organização missionária e a idade é de 9 a 16 anos. Podendo, bem flexível, podendo ser 8, podendo ir também até os 18. Então, eu acredito que essa menina tinha uma idade de vocês. E essa menina é uma coisa bem interessante, porque ela foi levada presa. Ela era escrava, conhecida como escrava. Talvez as pessoas chegavam ali na Síria e olhavam para ela, e quando olhavam para ela, dizia: é uma escrava. Mas se a gente observar a atitude dessa menina, a gente vai observar que ela era uma escrava diante das pessoas, mas ela não era uma escrava em seu próprio coração. No seu próprio coração, ela sabia quem ela era. E nós precisamos, no nosso coração, nós precisamos ter convicção de quem nós somos em Deus. E aí eu quero dizer para você, eu não sei como é que é a sua vida, a sua realidade. Eu me converti com 16 anos, mas até eu me converter com 16 anos, eu ouvi muitas coisas que falavam: não vai servir para nada, não vai ser ninguém. Eu não sei o que você ouviu, mas eu quero dizer para você que nós precisamos acreditar naquilo que a Bíblia diz que nós somos. Você nasceu na família que você nasceu por um propósito do Senhor. Então eu quero dizer que você é aquilo que Deus planejou para que você fosse. Então a cor de sua pele, o tipo de cabelo que você tem, a língua que você fala, faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Então, aquela menina entendia isso. Ela sabia quem ela era em Deus. E João 1,12 vai dizer: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E você pode dizer: eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus? Amém. Você é filho, você é filha de Deus. E essa menina, ela sabia quem ela era em Deus.
Então, por que nós somos livres? A Bíblia vai dizer, Romanos 8, 1, 2. Portanto, agora nenhuma condenação há. Obrigada. Estou sentindo... Cadê Clóvis? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Então não há nenhuma condenação para nós. Nós somos livres em Cristo Jesus. E essa menina, apesar de estar em um povo terrível, ela entendia que ela era livre em Cristo Jesus. É por isso que ela, primeiro, sabia quem ela era em Deus. Você precisa saber quem você é em Deus. Porque quando nós sabemos quem nós somos em Deus, as palavras, mesmo que sejam de pessoas de autoridade na nossa vida, ela não tem poder. Porque nós cremos que nós somos filhos de Deus e Deus nos fez com propósitos definidos. Então, primeiro, eu sei quem eu sou em Deus. Segundo, eu faço a diferença onde Deus me plantar. Essa menina podia dizer assim, me trouxe cativa, coisa boa. Naamã vai ficar leproso e vai morrer aos poucos. Ela podia dizer isso. Aí, ó, mexeu comigo, vai ficar leproso. Mas ela não teve esse tipo de atitude. Ela viu a situação do seu Senhor e ela foi canal de bênção para aquela família. E a minha pergunta é, você tem sido bênção para as pessoas que estão ao seu redor? Será que você tem feito a diferença aonde você está? E aí, Rick Warren vai dizer, você foi feito por Deus e para Deus. E até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Deus nos fez para louvor da sua glória. O nosso pastor tem falado aqui que tem duas coisas que Deus ele preza. Primeiro, a sua palavra, porque ele é fiel para cumpri-la, e depois pessoas. E aqui nós vemos que essa menina entendia bem isso, porque ela foi bênção para aquele que a levou cativa. Então, às vezes, as pessoas elas vão vir para nós com 7 pedras na mão. Mas nós precisamos fazer a diferença na vida dessas pessoas. Mostrando quem Deus é. Mostrando que Deus, ele é poderoso para salvar, para transformar. Essa menina anunciou e falou assim, olha, quem dera que você fosse a Samaria, lá tem um homem de Deus. E esse homem de Deus iria orar por você e ele seria curado. Então, essa menina foi bênção. Nós precisamos ser bênçãos. Nós não vamos ser felizes aqui se nós não cumprirmos o propósito de Deus. Então, nós precisamos ser bênção para as pessoas que nos cercam. Então, ela fez a diferença. Eu me lembro quando eu me converti e Deus colocou no meu coração de ir para o continente africano. E durante muito tempo eu falava assim, eu estou orando pelo continente africano, eu vou para a África. E as pessoas falaram assim, não, menina, a África é muito longe, tem muito lugar aqui para você pregar. E realmente aqui tem muito lugar. E Deus colocou algo no meu coração de realmente ser bênção aonde quer que eu estivesse. Então, o continente africano era um desejo do meu coração. Mas eu não deixei de viver o tempo que Deus estava me dando aqui no Brasil. Então, mesmo sendo uma adolescente, eu sempre busquei servir ao Senhor. Então, eu sempre estava envolvida com as coisas da igreja. Eu sempre fui líder de jovens, de crianças,
de missões, porque nós precisamos entender que nós somos bênção. Nós precisamos ser bênção. Então, meninas, hoje nós estamos num reconhecimento de etapa. E a minha palavra para a igreja, para vocês, é que vocês precisam florescer aonde vocês estiverem. Essa menina não olhou para a idade dizendo, eu sou muito nova. Não, isso é coisa deles, de adulto. Não, ela foi bênção para a família de Naamã. E vocês têm o dever de ser bênção aonde vocês estiverem. Na escola, em casa, com os amigos. Precisam fazer a diferença. Então, que vocês possam encontrar sentido, não nas coisas do mundo, mas que vocês possam encontrar sentido vivendo o propósito de Deus. Depois, eu gostaria que os irmãos estivessem lendo 2 Reis 5, 15 e 17. Vai dizer assim: então, voltou ao homem de Deus, isso é Naamã, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Vou pular para o 17. E disse Naamã: se não queres, dê-se a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E aqui a gente vê que essa menina, ela foi bênção de tal maneira na vida de Naamã, que ela anunciou o verdadeiro Deus. Então nós, como servos do Senhor, nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus, que nós precisamos fazer a diferença onde Deus nos plantar, e nós precisamos anunciar a Cristo. Mateus 28, 19 e 20 vai dizer uma ordenança que Jesus nos deu. Ele vai dizer, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando nós entendemos que nós somos filhos, que nós precisamos ser bênção, nós precisamos anunciar a Cristo. Aquela menina anunciou quem era o Deus verdadeiro para a família de Naamã. E Naamã aceitou a servir a esse Deus verdadeiro. A nossa missão é fazer discípulos. Hoje pela manhã, na profissão de fé, os nossos irmãos falaram isso bem claro. Nós temos uma missão: fazer discípulo. Fazer discípulo aqui em Iguaí, fazer discípulo ao redor de Iguaí, no Brasil e no mundo. É uma responsabilidade nossa. Nas mensageiras do rei, elas têm aprendido que é essa a missão delas. E nós precisamos cumprir essa missão. Hudson Taylor vai dizer: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um comando a ser obedecido. Então não é para a gente pensar, talvez um dia, quem sabe. Não. Jesus nos deixou uma ordem e nós precisamos cumpri-la. E não há idade. Estava falando isso para a Radassa, no nosso devocional. Porque às vezes a gente pensa assim, quando eu ficar mais velho. Mas a gente tem visto na nossa cidade que a maturidade em idade pode não chegar. É por isso que nós precisamos fazer a diferença hoje. Fazer a diferença agora. E que esse reconhecimento de etapas seja apenas o início, meninas. Para que vocês continuem crescendo na graça e no conhecimento do Senhor.
E conte conosco, como igreja, para estar aqui com vocês, cumprindo a grande comissão de fazer discípulos. Amém? Nós vamos nos colocar em pé e nós vamos orar, agradecendo ao Senhor, pedindo ao Senhor que, assim como essa menina fez a diferença na vida da família de Naamã, que nós, aonde quer que nós estejamos, nós possamos fazer a diferença também. Amém? Senhor, muito obrigada, Deus. Obrigada por esse tempo tão precioso, de estarmos em Tua casa, de ouvirmos a Tua palavra, de estarmos aqui, ó Deus, reconhecendo a etapa dessas meninas. Nos ajuda, Deus, a refletir na nossa missão, no nosso chamado, ó Pai. Ó Deus, nos perdoa quando nós negligenciamos, ó Deus, aquilo que o Senhor nos ordenou, que é ir e fazer discípulos. E nos ajuda, Deus, a compreender que nós somos Teus filhos, que não importa o que as pessoas falaram a nosso respeito, nós temos uma identidade no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a sermos bênção aonde quer que nós estejamos. Mesmo que seja uma situação difícil, como essa menina passou, em ser escrava, em ver o seu povo sendo muitas vezes destruído, massacrado, mas ela não permitiu que isso impedisse de cumprir a sua missão. Por isso nos ajuda, Deus, a sermos bênção aonde quer que nós estejamos. Que nós possamos anunciar a Cristo. O Senhor é o único e suficiente Salvador. E o Senhor morreu em uma cruz para que nós pudéssemos ter vida. E nós temos a obrigação de levar essa vida para outras pessoas. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.